Desde o momento em que nascemos, nossa mente começa a se formar com base nas vivências que temos. A presença do pai exerce uma função essencial nesse desenvolvimento, impactando não só nossa infância, mas também nossa forma de nos conectar com os outros, especialmente em relacionamentos afetivos. Mesmo que acreditemos ter superado o passado, o inconsciente segue trazendo à tona o que ainda não foi curado. Para a criança, o pai representa não apenas abrigo e proteção, mas também ordem e direção. Ele é a primeira figura de autoridade, aquele que nos ensina sobre o mundo fora de casa, sobre aceitação, rejeição, exigências e o que precisamos fazer para merecer amor. Mas e quando essa figura é ausente, distante ou até nociva? Uma parte de nós se parte, originando uma sombra que nos acompanhará até que tenhamos coragem de enfrentá-la. Talvez você nunca tenha tido uma conexão verdadeira com seu pai. Ele pode ter sido frio, alheio ou extremamente crítico. Talvez você tenha tentado agradá-lo sem sucesso, sentindo que nada era o bastante. Ou talvez, pela ausência dele, tenha crescido sem saber claramente o que é receber carinho e reconhecimento de um homem. Segundo Jung, essas memórias não somem com o passar dos anos. Elas se escondem no inconsciente e se refletem em nossa vida adulta. Se você já se questionou por que repete os mesmos ciclos nos relacionamentos, por que atrai pessoas que te ignoram ou te fazem sentir inadequado, é possível que a origem disso esteja ligada ao seu vínculo com seu pai. Nosso inconsciente tenta, de forma automática, reviver antigos conflitos não resolvidos, buscando uma maneira de solucioná-los. Em outras palavras, se na infância você desejava o reconhecimento do seu pai e nunca o teve, é provável que, já adulto, você procure essa mesma validação em parceiros, chefes ou amizades, reabrindo sem perceber a mesma dor. Imagine-se como uma criança que deseja ser notada e valorizada por seu pai. Você tenta ser exemplar, se destacar, fazer tudo certo, mas aquele olhar de aprovação nunca vem. Com o tempo, aprende a se contentar com migalhas de carinho ou acredita que precisa fazer algo grandioso para merecer amor. Já adulto, cada vez que sente que não é suficiente para alguém, seu inconsciente o transporta de volta àquela dor de infância, despertando sensações de abandono, rejeição ou angústia. Jung dizia que o inconsciente não se expressa com palavras, mas com símbolos e comportamentos repetitivos até que possamos reconhecê-los. Se você se vê em relações onde precisa constantemente provar seu valor, onde oferece mais do que recebe, ou onde o outro nunca está verdadeiramente presente, sua psique ainda tenta resolver a dor primordial. Não se trata de azar ou acaso, mas de um chamado para olhar para si mesmo. A cura dessa ferida começa com o despertar da consciência. Não há como transformar aquilo que não identificamos. Pergunte-se: qual pensamento se repete quando você sente que não é o bastante? De onde vem essa sensação? Que personagem você criou para ser aceito quando era criança? Quando a criança não recebe o amor incondicional do pai, ela aprende a se moldar para sobreviver emocionalmente. Pode se tornar excessivamente preocupada com a aprovação alheia, ou, ao contrário, fechar-se e se distanciar emocionalmente. Nenhum desses extremos é saudável, pois ambos envolvem negar partes autênticas de si. Jung nos ensinaria que o caminho está em aceitar a própria sombra, ou seja, acolher a dor interna e reconhecer que ela existe, mas não determina nosso valor. Essa sombra, formada pelas partes de nós que escondemos, exerce uma influência poderosa sobre nossa vida. Quanto mais a evitamos, mais ela nos controla. No caso da ferida paterna, essa sombra se mostra em relacionamentos marcados por carência, onde buscamos preencher um vazio, e acabamos percebendo que ninguém poderá fazer isso por nós. O amor não recebido do pai não será suprido por outra pessoa, mas apenas através do nosso próprio processo de reconexão interna.
Curar essa ferida não significa esperar por uma mudança vinda dele, ou que ele finalmente ofereça o amor que faltou. Significa reconhecer que somos inteiros, apesar do que nos faltou. É compreender que nenhuma validação externa preenche um buraco interno. É aprender a oferecer a nós mesmos aquilo que não recebemos na infância. À medida que esse trabalho interior avança, nossos relacionamentos começam a se transformar. Paramos de buscar figuras que nos remetam à dor da rejeição. Em vez disso, passamos a atrair conexões mais saudáveis e equilibradas. O amor deixa de ser um campo de batalha e passa a ser um espaço de crescimento e conexão genuína. Mas essa jornada não ocorre de forma rápida. Ela pede que enfrentemos nossos fantasmas, que sintamos o que foi reprimido, que deixemos de tentar ser outra pessoa para sermos, enfim, nós mesmos. Se você se vê preso a ciclos repetitivos que só mudam de rosto, mas não de dor, talvez seja o momento de parar e voltar o olhar para dentro. Que parte de você ainda deseja ser acolhida? Que dor ainda pulsa, esperando por cura? Jung nos mostrou que o inconsciente é um guia sábio. Ele nos revela o que precisamos enxergar para evoluir. As relações que vivemos não são acasos, mas espelhos do que há em nosso interior. Se há dor, é porque algo dentro de nós clama por atenção. Se há vazio, é porque buscamos fora o que só se encontra dentro. Curar a ferida do pai é um mergulho no autoconhecimento, uma reconciliação com o passado e uma abertura para amar de uma nova forma. Não é esquecer o que aconteceu, nem justificar o que nos feriu, mas ressignificar essas vivências para que elas deixem de governar nossos comportamentos de forma inconsciente. O primeiro passo é o reconhecimento. Entender que o que vivemos nos impactou, mas não define quem somos. Depois vem a aceitação, permitir-se sentir sem julgamentos. Em seguida, o perdão, não necessariamente ao outro, mas a si mesmo, para libertar-se da história que ainda prende. A cura não é um ponto final, mas uma caminhada. E cada passo na direção da autenticidade é um movimento rumo a uma vida mais leve e consciente. Ao perceber a influência dessa ferida em sua vida, algo dentro de você se transforma. As relações não são mais vistas com o mesmo olhar de antes. Você começa a reconhecer padrões, emoções recorrentes e situações que se repetem, tudo conectado a uma dor mais profunda. Mas enxergar é apenas o início. O verdadeiro desafio é transformar. O inconsciente é astuto. Ele cria defesas para te proteger, mas essas mesmas defesas podem te aprisionar. Talvez você tenha acreditado que precisava se esforçar além do comum para ser amado. Talvez tenha se habituado a receber pouco e aprendido a não pedir, com medo da rejeição. Ou talvez tenha se fechado para não sofrer novamente. Segundo Jung, essas reações não são defeitos, mas mecanismos de sobrevivência. Contudo, aquilo que um dia nos protegeu pode hoje ser o que nos impede de viver plenamente. Se não trouxermos esses padrões à luz da consciência, vamos repeti-los em cada relação, decisão e oportunidade desperdiçada por medo. Curar essa ferida é olhar para si com sinceridade e se perguntar: o quanto do que faço nos relacionamentos é autêntico e o quanto é uma reação ao medo de ser rejeitado? À medida que essas perguntas são feitas, algo desperta dentro de você. Fica evidente que muitas decisões foram tomadas por condicionamentos do passado. Imagine sua vida como um rio fluindo. Se houver pedras, a corrente se desvia, perde força. Ao removê-las, a água corre com liberdade. Assim é nossa energia vital. Cada ferida não curada é uma obstrução. Não importa o quanto se tente seguir em frente, as dores não tratadas aparecerão como bloqueios, frustrações ou relações disfuncionais. A sombra, esse lado escondido da psique, sempre encontra uma forma de se manifestar.
seja em atrações que repetem a dor do abandono, na incapacidade de confiar ou de se entregar por completo. E o mais surpreendente, atraímos, sem perceber, justamente aquilo que mais nos feriu. Não é porque queremos sofrer, mas porque o inconsciente tenta, a seu modo, trazer à tona o que precisa ser curado. Porém, sem consciência, caímos no mesmo ciclo de dor. O inconsciente não quer nos punir, apenas revelar o que precisa ser visto. Mas, se insistimos em buscar fora o que falta dentro, ficamos presos no mesmo padrão. A saída? A transformação interna. Curar essa ferida não é confrontar o pai, mas decidir ser responsável por si mesmo. É parar de buscar em outros o que podemos e precisamos nos oferecer. É reconhecer que, embora a ausência ou frieza paterna tenha nos marcado, isso não define nosso futuro. Ao fortalecer nossa autoestima e amor próprio, algo muda por dentro e, por consequência, no mundo ao redor. Esse processo não é imediato nem linear. Haverá momentos de força e clareza e outros em que a dor antiga ressurge. E tudo bem, esses momentos também fazem parte. A cada vez que você escolhe agir com consciência, está mais perto da cura. Jung chamava isso de individuação, tornar-se quem realmente somos, além das feridas e das máscaras. A jornada rumo à individuação exige reconhecer a ferida paterna, mas não com vitimismo, e sim com responsabilidade. O que você fará com o que viveu? Vai permitir que isso controle sua vida ou usará como alicerce para se tornar uma versão mais livre e consciente de si? Curar não é apagar a dor, é dar um novo significado à história, é perceber que seu valor não depende da aceitação de ninguém, que você não precisa provar nada para merecer amor, que pode construir relações baseadas em escolha e não em carência. Se você percebe que essa ferida ainda está aberta, que vive padrões que se repetem, pare. Você não pode curar o que não reconhece. Dê-se a chance de olhar para dentro e ouvir as partes suas que ainda desejam ser vistas, acolhidas, amadas. Jung nos deixou um presente valioso: o saber de que tudo o que buscamos está em nosso interior. Mas acessar esse saber exige coragem. Coragem de abandonar velhas narrativas e escrever uma nova história. Ao mergulhar nessa ferida, percebemos que ela não afetou apenas nossos vínculos afetivos, mas também nossa autoimagem. Muitas crenças que temos sobre merecimento, valor e reconhecimento vêm da nossa primeira relação com o pai. Jung dizia que nossa psique é composta por partes que escondemos na sombra, e uma delas é a criança ferida que todos carregamos. Essa criança ainda espera ser vista, ainda anseia por ouvir que é suficiente, que não precisa fazer nada para ser amada. Se você não reconhecê-la, ela continuará buscando isso no mundo e caindo nos mesmos padrões. Não por escolha, mas porque não conhece outro caminho. Enquanto continuarmos buscando o Pai nos outros, continuaremos atraindo figuras que refletem sua ausência, frieza ou exigência. Continuaremos implorando por validação que nunca veio, e o vazio não será preenchido por ninguém, apenas por nós mesmos. Curar é parar de buscar fora o que só pode ser encontrado dentro. É reconhecer o próprio valor sem depender da aprovação de ninguém. É acolher a criança que você foi, aquela que tentou ser forte, que buscou o olhar de um pai que talvez nunca tenha vindo. Essa criança precisa de compaixão, não de pena. Ela precisa de você. Quando essa parte de você é acolhida, tudo muda. As relações deixam de ser movidas pela carência, pelo medo do abandono. Elas passam a surgir da completude, da segurança, do amor próprio. E com isso, os velhos padrões perdem força. As migalhas de afeto já não servem mais. Você entende que o amor não é algo a ser implorado, mas algo que já existe em você. Claro, o processo é cíclico. Terá dias de força e lucidez
e outros em que as velhas dores voltarão. Mas cada vez que você escolhe agir com consciência, dá um passo na direção da liberdade. Jung dizia que integrar a sombra é um trabalho constante, um compromisso diário. Mas cada vez que você se escolhe, recusa repetir antigos padrões, permite-se sentir sem reagir pela dor, você se liberta. E aí você percebe algo essencial. Você não precisa mais que seu pai te ame para amar a si mesmo. Não precisa mais provar nada para ninguém para se sentir digno. Você entende que, apesar da dor, ela não te define. E um dia, quase sem perceber, você se dá conta de que tudo mudou. As velhas dores não têm mais o mesmo poder. Os mesmos cenários já não te afetam como antes. E nesse momento, você sabe que a cura aconteceu. Não porque a ferida sumiu, mas porque agora você a sustenta com maturidade. O amor que você buscou fora sempre esteve dentro de você. Só precisava se lembrar disso. E quando isso acontece, tudo começa a se alinhar. As relações se tornam mais verdadeiras, mais livres, mais amorosas. Não porque alguém te salvou, mas porque você se salvou. Ao chegar nesse ponto, você não vive mais no automático. Você para de buscar nos outros aquilo que aprendeu a oferecer a si mesmo. E é aí que a verdadeira mudança acontece, quando você deixa de ser resultado das suas feridas e se torna o criador consciente da sua vida. Esse saber não é só para você. Há muitos ainda presos nos mesmos padrões, buscando respostas, sem saber que tudo o que precisam já está dentro deles. Por isso, se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe. Talvez suas palavras sejam o impulso que alguém precisa para iniciar sua própria jornada de cura.